Fala, torcedor vascaíno, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama. Vasco que vive a expectativa da confirmação do reforço Felipe Coutinho, que pode chegar aí fazendo uma enorme diferença para o Vasco em campo, né? Seria ele e o Payet dividindo o protagonismo no time. Vamos aqui com comentários do canal SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Martins falou com a nossa equipe sobre a negociação e também sobre a relação entre a SAF e o associativo. Eu acho que essa é a maior confusão de alguns hoje vascaínos de entenderem essa relação. Cadê? Acredito que todas as negociações aí vale a pena a gente falar um pouco mais para frente, né? O clube está preparando um planejamento aí para a próxima janela. Eu acho que está todo mundo trabalhando para o bem do Vasco, né? Eu cheguei dentro do clube, olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco, e acredito que o primeiro passo é blindar o CT, é fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada, nos próximos adversários, e eu tenho certeza que isso já está acontecendo, não só através da chegada do Álvaro, mas pelo perfil de jogador que a gente tem dentro do CT. É, o perfil de jogadores experientes, né? Quando ele fala blindar o CT, é na verdade blindar os jogadores de toda a situação, blindar o futebol de tudo que está acontecendo externamente, que na verdade não é uma novidade na história do Vasco, principalmente na última década, que a gente teve sempre problemas políticos tão latentes dentro do Vasco, né, Pedrosa? E você, acho que foi um cara que chega hoje com a sua brilhante carreira, muito também nessa apuração de política do Vasco, você faz isso muito bem. Pedrosa, como está essa situação? Eu acho que essa é a maior dúvida hoje do vascaíno. Como é que tá essa relação? Porque, assim, existem três pontas. É o Vasco Associativo, que no caso é o presidente Pedrinho, né, e toda a sua comissão. É a SAF e é a 777. Porque a gente, quando fala SAF, a gente acha que é a 777. Mas pode ser e pode não ser. Na verdade, de uma forma clara e simples para o torcedor, o Vasco SAF é uma nova empresa. Sim. É uma terceira via, que no caso, contratualmente, a 777 teria 70% e o Vasco Associativo 30%, totalizando 100% de uma empresa. Só que, além da liminar que foi conseguida pelo descumprimento de contrato em algumas situações do Vasco Associativo, como sócio minoritário entrou e conseguiu vencer essa liminar, estar com essa liminar em andamento, a 777 ela só converte as ações dela realmente para serem da 777 mediante ao pagamento dos aportes. E até o momento, 31% desse pagamento foi feito. Então, a dinâmica da Vasco SAF, a dinâmica dos jogadores, do CT, não muda. Continua tendo o CEO Lúcio Barbosa, continua tendo o diretor de futebol agora Pedro Martins, continuam tendo os mesmos funcionários, os mesmos médicos. A dinâmica, o Pedrinho não tá batendo ali no CT do Vasco e falando assim, galera, muda tudo aí. O que o Pedrinho tem feito é um acompanhamento do planejamento de futebol e como sócio minoritário e também agora com essa liminar, ele quer fazer parte desse planejamento, com a sua expertise de futebol, como ele vem, por exemplo, conduzindo essa situação do Felipe Coutinho. Ele é o principal agente junto com as pessoas que ele confia. Então, a dinâmica do Vasco hoje, ela não muda dentro do CT. A única coisa que muda é como que a gente vai fazer para pagar. Por exemplo, teve esse atraso aí do direito de imagem no mês passado, justamente por quê? Porque o Vasco estava esperando o dinheiro da patrocinadora Master, não tinha 777 para fazer um adiantamento ou um aporte ali financeiro. Ela fez, atrasou um mês. Alguns? Já atrasou um mês no ano passado, mas foi uma coisa muito rápida assim. E quando precisou nesse sentido, ela não só fez o adiantamento do ano passado, mas também, por exemplo, para contratar jogadores, que foi o que aconteceu na janela. Eu não estou falando aqui que, meu Deus, a melhor coisa do mundo é 777, nada disso, ou a melhor coisa do mundo é a Vasco SAF. Só que agora, como o Pedrinho, que é a Vasco Associativo, junto com a Vasco SAF, tomou essa responsabilidade para ele, ele precisa viabilizar o clube no quesito das receitas. E é o que ele tem tentado fazer. Ir ao São Paulo, buscar patrocinadores e também a intenção do Pedrinho não é comandar o Vasco, é vender realmente a parte da 777, porque a insatisfação do associativo não é com a constituição da SAF. A SAF na cabeça dessas pessoas é e continua sendo o melhor caminho para o Vasco se salvar. A questão é quem estava gerindo a Vasco SAF,
que era a 777. Então, essa é a grande briga. No momento, repito, a dinâmica dos atletas, nada muda. Eu converso com os caras, o tratamento, o planejamento no CT, ele está exatamente igual. Agora, o Pedrinho só tem que viabilizar justamente esse pagamento de salários, esse pagamento de verba, a questão operacional. Porque aí, se começa a respingar no bolso dos atletas, a gente volta para o problema que a gente tinha antes, que é um Vasco que não paga em dia, é um Vasco que não consegue dar segurança para os seus atletas. Aí você pode ter certeza que vai refletir no campo. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu entendo também que o Pedrinho não vai deixar isso acontecer. Às vezes isso fica muito confuso, né, Vene? Às vezes as pessoas acham que o Pedrinho não é contra a SAF. Não. O Pedrinho não é contra a SAF. Ele talvez não concordava com algumas atitudes ou posturas, enfim, da 777. E eu falei até algumas vezes aqui nesse programa, conhecendo o caráter do Pedrinho e toda a capacidade que ele tem, a expertise que ele tem no futebol, ele deveria ser uma figura presente e importante dentro do futebol. Porque quando a gente fala que tem o associativo, a gente está falando de um 30%, que é o futsal, que é a parte, como o Botafogo, né, que tem General Severiano nos esportes olímpicos. Então, do César é presidente do associativo. E o John Textor, dos 90% lá no Botafogo, 90% do futebol. Então, a gente tem uma diferença do futebol. Mas como que você perde um personagem como o Pedrinho ativo dentro das escolhas e dos pensamentos em relação ao futebol? É um desperdício, o Vene Casagrande, enorme. Eu falei isso aqui recentemente e volto a repetir. A 77 perdeu uma ótima oportunidade de ter um laço maravilhoso com um cara que é ídolo da história do Vasco da Gama, que está ali pensando no Vasco da Gama. Isso precisa ficar muito bem claro. O Pedrinho não está pensando apenas nele, ele não pensa nele, ele pensa no melhor para o Vasco da Gama. E a 77 poderia ter uma relação melhor com o Pedrinho, que é um cara que quer fazer o Vasco evoluir, quer fazer o Vasco melhorar. E sobre o que o Pedrosa falou de blindar elenco, gente, os jogadores, eles só vão se preocupar com isso se o salário ficar atrasado. Perfeito. Muitos jogadores, eles nem sabem o que é 77, eles só querem o dinheiro da conta. Um ou outro ali vai procurar saber, vai se informar, vai se envolver no assunto. Agora, a grande maioria não é que não esteja nem aí, não quer se envolver, quer apenas receber o salário e jogar futebol. Só isso. E para vocês terem uma noção de como o Pedrinho não quer fazer essa ruptura de vamos acabar e vamos comandar. O Álvaro Pacheco, ele foi contratado na época que a 777 ainda comandava o Vasco. A liminar aconteceu e o Álvaro Pacheco chegou. Então isso mostra que tem um respeito com o planejamento de futebol que a Vasco SAF já vinha fazendo. O que acontece agora é que o Pedrinho está mais por dentro, cobra satisfações, planejamento, mas coisas completamente normais, porque ele ainda é um sócio minoritário de 30% da Vasco SAF e ele está mais do que certo de defender os interesses da torcida. E o Coutinho ainda... Não, olha só, Fernanda, as coisas só vão andar com o Coutinho, de fato, porque o máximo que o Vasco pôde ir, ele já foi. Que é, eu tenho sim desse atleta aqui, ele quer jogar no meu time. E eu tô aqui à disposição para poder pagar o salário dele, para poder ter o Coutinho no meu time. Só que o Coutinho tem contrato até 2026 com o Aston Villa. Enquanto a rescisão não sair lá, o Vasco fica de mãos atadas, sabe? Então não tem o que fazer. Isso é um trabalho para os representantes do Felipe Coutinho. E aí, caso, por exemplo, o Aston Villa, eu quero uma compensação financeira. Aí você entra em contato com o Vasco, Vasco. Os caras estão cobrando aqui 5 milhões de euros para liberar o Felipe Coutinho. Dá para pagar? Dá, vamos pagar. Ou, não dá, vamos tentar um empréstimo. Então a situação do Vasco o sim do Coutinho já foi dado, ele está tentando rescindir com o Aston Villa, inclusive na intenção de abrir mão de valores para que fique bom para os dois lados. Já expliquei aqui que o Aston Villa vai jogar Champions League, então é importante abrir mão de um contrato grande também para fazer outras contratações por conta do fair play financeiro que tem na Europa. Então, nesse momento, nada além disso. Quando eu falei ontem aqui, o Vasco já prepara, já se movimenta, é porque é normal. Se eu sei que a Fernanda vai fazer parte do SBT Esportes Rio, eu tenho que movimentar aqui nas redes sociais para poder preparar o anúncio dela. Mas só pode, de fato, andar com algo nesse sentido depois da rescisão. Aí o Vasco demorando para fechar com o Coutinho e o Fluminense fechou com Haaland. Palmas pro Fluminense. É isso aí, torcida do Vasco da Gama. Notícia importante aí, né? Só esperando o time inglês ali que tem os direitos do Coutinho liberar o jogador, já que ele quer vestir a camisa do Vasco, voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, depende muito, né, do Aston Villa liberar o Coutinho para vestir a camisa do Vasco. Tem o Thiago Alcântara também, que pode estar chegando, então o Vasco está se preparando para essa temporada, que já começou faz tempo, mas mesmo assim
né, pode anunciar. Se vier o Coutinho, já está de ótimo tamanho, vai dividir o protagonismo com o Payet ali dentro de campo, né, que é o jogador ali que vem decidindo as partidas, é o jogador diferenciado, pode colocar também o Verratti ali junto, mas o Vasco vem se preparando e muito. Pedrinho, que tomou conta de vez da diretoria, agora ele manda muito dentro do Vasco, então creio eu que ele vai fazer de tudo para trazer o Felipe Coutinho e também, né, se vier o Thiago Alcântara também, o Vasco vai virar uma máquina. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.